Estamos de volta com o Família Projeto de Deus. Hoje nós estamos falando sobre pessoas que têm deficiência, pessoas com deficiência e como que esses desafios, essas belezas, esse desenvolvimento de cada um vai se dando no contexto familiar, no contexto escolar e também na sociedade. Você já mandou sua pergunta pra gente? O que você está esperando? Liga para o nosso WhatsApp, liga para o nosso telefone fixo que você está vendo aí na tela. E também, se você é nosso sócio e não tem recebido a revista, aproveite tanto para acessar a revista no site, porque ela existe na forma eletrônica, quanto também para ligar, se tiver algum problema em relação a ela, não consegue acessar no site, não recebeu pelo correio, liga aqui para o nosso call center. Você está vendo o número na tela, é o 19 3871 9620. E eu aproveito para dizer que hoje tem sorteio, por isso que é importante a sua participação. Liga no nosso call center, manda sua mensagem e hoje o sorteio é essa almofada linda que você está vendo com a arte, né, da Sagrada Família, muito bonita. Eu aproveito então para voltar, né, com as nossas convidadas e perguntar para a Daiane. Daiane, você sente que as escolas estão preparadas hoje já com a inclusão, conforme a legislação prevê, conforme o sonho que nós nutrimos? Eu acredito que nós estamos numa construção de um processo, né? Se a gente olhar para trás, historicamente, a gente tinha inúmeras dificuldades, mas através da luta dessas pessoas com deficiência, da luta das famílias, né, das pessoas com deficiência, eles conseguiram alcançar, por exemplo, o direito à aprendizagem, né, o direito à educação. Falando agora como educadora, pensando no território que eu atendo, né, nas unidades que a gente vivencia, a gente observa que é sempre um ganho, é uma troca, né? Nós aprendemos bastante também com eles. Então, é importante que a gente tenha um olhar também atento, como a gente, né, vem conversando, a partir daquilo que eles podem, daquilo que eles conseguem. E aí, sim, garantir que eles, de fato, sejam incluídos educacionalmente. Se a gente parte apenas para o olhar dos conteúdos, apenas para o olhar da escola tradicional, a gente não garante a aprendizagem, não é só da pessoa com deficiência, mas dos demais também, né? Então, hoje eu acho que até a educação está passando por um momento transformador, né? E a gente tem muito a ganhar. É um longo percurso. Não posso garantir que esteja tudo perfeito, porque a gente sabe das lacunas, né, que o sistema educacional brasileiro que a gente encontra, mas a gente vem caminhando para conseguir aí o melhor. Ou seja, é um constante ajuste, né, que vai sendo feito da família com a criança, da criança na escola, da sociedade que recebe depois esse jovem, esse adulto nas diversas funções. A gente vai aprendendo, né, como contar, o que explorar, o que tirar de bom de cada um. O que para a gente não dá para considerar é um regresso nesse processo, né? Eles lá estão, convivendo estamos, então o que a gente não considera é o retorno, né, das salas, né, pensando aí na segregação mesmo dessas crianças. Como a gente falou, é importante que eles estejam ocupando esses espaços, que eles recebam os estímulos, até por vezes procuram em outros locais, mas o quão é importante conviver. E uma coisa muito bacana que tem acontecido é que as empresas estão acolhendo, elas têm um percentual de acolher pessoas com deficiência. Isso daí eu acho bárbaro. E eu gosto muito quando eu vou numa loja, eu vejo alguém com síndrome de Down, alguém que tem deficiência auditiva atendendo ali. É muito bacana você ver isso. E você percebe, Márcia, assim, tem jovens que já passaram pela PAI, por exemplo, e que foram para o ambiente de trabalho? A PAI tem um programa, né, de inserção no mercado de trabalho. Só para retornar um pouquinho a falar dela, posso? Sim, claro. Os pais falam assim, depois a gente retoma. Tá. Meu filho vai na escola fazer o quê? Ele não aprende nada. Né? Só para a gente estar retomando isso, acho que é importante para as famílias que estão nos assistindo. Né? Então, esse paradigma do que aprende
aprendeu o quê? Né? Tá lá por quê? Então, essa mudança de paradigma, de olhar no que é aprendizagem, é uma logística difícil, às vezes até para o professor. Mas ele não está aprendendo nada. Ele está assim. Então, às vezes o professor fala assim, ele não vai resolver nunca uma equação. Mas ele vai saber que uma equação é aquilo. Então, quando eu estiver conversando com você sobre equação, ele não sabe resolver. Mas ele sabe o que é aquilo, ele está pertencendo à cultura dele, não é? Então, essa questão da criança estar na escola, o aprendizado é da convivência, é da cultura, é da moda, é das falas dos jovens, né? Eu só queria ressaltar isso. Pelo que vocês duas vão falando, eu fico pensando que parece que o problema começa a surgir, primeiro, quando faz comparação, e segundo, quando estabelece uma expectativa. Né? Ou seja, uma família com uma pessoa com deficiência é aquela que, por essência, tem que aprender a se encantar com as surpresas de Deus, né? Quais as surpresas do dia? Exatamente. E a busca de expectativa, por vezes, vem do educador, né? A gente Muitas encontra vezes. isso, né? Essa angústia, né? Essa logística de paradigma que a Márcia bem ressaltou, vem também, né, no processo educacional. Os educadores também depositam algumas expectativas, né, e por vezes não fazem uma avaliação das potencialidades. Então, é bem isso mesmo que você disse. Todos nós somos uma caixinha de surpresa. Só precisamos depositar essa crença, né, acreditar. Voltando ao assunto da inserção no mercado de trabalho, a PAI teve uma formatura, né? Então, quando ele vai para o mercado de trabalho, ele está apto a conviver socialmente. Ele já superou todas as etapas que ele precisava para atingir o nível de poder conviver na sociedade. Esse projeto, a gente faz o treinamento deles, né? Tanto de comportamento quanto de habilidade. Depois tem a TO que vai até o local para fazer uma adaptação. Então, a gente fala que deficiente é aquele para o qual a sociedade ainda não deu oportunidade de vida, né? Não é o emprego do jeito que ele está, não é a função como ela está. É como ele pode ser útil ali, adaptando, né? Sempre tem que ter uma adaptação. Então, a TO vai até lá, faz essa adaptação. TO é terapeuta ocupacional, né, Márcia? Isso, gente, terapeuta ocupacional. E a gente tem dificuldade, às vezes, com as famílias, mas ele não vai conseguir. Né? Então, isso lá atrás, né? Quando a gente está fazendo o treinamento, a gente já está orientando as famílias. Olha, empodera, tem que ir empoderando esse jovem. Ele tem que andar sozinho. Né? Ele tem que ler e escrever, mas ele não pode tomar ônibus. Entendeu? Então, para eles é uma coisa muito complexa. Essa coisa, eu quero uma coisa, mas outra você é criança para isso, mas você é adulto para isso. É difícil isso, né? A Silvia falava no começo da autoestima da criança, a família tem que ter autoestima também, né? Tem que assumir que tem uma criança que tem, né, com deficiência e essa criança vai dar o melhor de si, com apoio familiar, educacional. E para ilustrar justamente essa interação entre família e também entre o jovem, a educação e o ambiente profissional, vamos ver o depoimento do Guilherme. Isso, o Guilherme mandou para a gente a história dele, ele e a família dele, que inclui tudo isso. Vamos ver. A minha família é ouvinte. Nós somos em 3, o papai, a mamãe e meu irmão. O nosso contato é normal. A família é sempre junto, aconselhando, carinho. A comunicação da família é sempre unida, é normal. Sou o Rubens, minha esposa Deográcia, temos um filho surdo, o nome dele é Guilherme. Quando nós recebemos o diagnóstico dele, para nós, que ele era surdo, foi um baque, porque nós tivemos que entrar num mundo totalmente desconhecido, que foge à realidade de muitas famílias. Para nós foi um grande desafio, porque não era só ingressar ele na escola, nós também tínhamos que aprender uma nova língua, que era a língua de sinais. E foi a partir daí que a superação veio, porque fizemos o curso com outros surdos, fomos bem acolhidos por eles, aonde a gente aprendeu a se comunicar com o nosso filho, e a superação foi de imediato. O Guilherme tem uma vida confortável. O Guilherme é formado em pedagogia,
é um moço bem informado. Temos o privilégio de ele ter intérprete que se tornaram nossos amigos. Frequenta uma igreja onde lá tem uma comunidade surda. Ele tem uma vida bem legal. Aos pais que descobriram que tem um filho com deficiência, nós só temos a dizer que isto é uma nova experiência de vida e que a cada degrau, a cada conquista que esse filho tem, é muito gratificante. E o mais importante de tudo é que a família esteja unida em prol desse filho, porque ele vai se sentir fortalecido e amparado. Não desanime, apoie seu filho em tudo, faça tudo o que for preciso para que ele venha se sentir amado, acolhido e também que ele venha ter sucesso em tudo aquilo que ele for fazer. Que linda a história do Guilherme, mas não só do Guilherme, como vocês viram aí, do Guilherme, do Rubens e da Deográcia. Que linda, além de todos os outros ambientes que o Guilherme, com tanto amor que recebeu em casa e com tanta autoestima, aprendeu também a fazer parte, como a comunidade, como a escola e a universidade, né, que ele se formou em pedagogia, e que bonito. E assim nós vamos, todos nós, nos desenvolvendo como sociedade. E eu aproveito para fazer uma pergunta para vocês duas, porque engloba, na verdade, a realidade de vocês duas. A gente focou muito aqui, né, o ponto de vista da família com a pessoa com deficiência, e aí como é que interage na escola, dentro do próprio seio familiar, mas eu gostaria de ouvir a experiência de vocês do inverso. Por exemplo, vocês percebem alguma diferença ou qual é a mudança que vocês percebem nas pessoas que não têm deficiência quando chega alguém com deficiência, uma pessoa com deficiência? Ou seja, como que uma pessoa com deficiência muda o ambiente? Uma sala de aula, por exemplo, né? Chegou um amiguinho, um coleguinha com deficiência. Como é que as outras crianças reagem? Não? Lá na APAE mesmo, né? Como é que quando chega uma pessoa com deficiência, ela muda o ambiente de trabalho, por exemplo? Qual é a experiência de vocês? Pode. O que eu observo é que, como eu disse, as crianças elas estão muito mais acolhedoras e receptivas ao novo, ao diferente do que nós adultos, né? Então, acolhimento na escola, o problema não são as crianças, né? A gente está num outro patamar. Os problemas ainda são as barreiras atitudinais dos adultos, que culturalmente construíram esses estigmas da incapacidade, né, da impossibilidade. E até como a gente viu a questão do Guilherme, né, que bom se todos nós tivéssemos acesso, por exemplo, à língua de sinais, a Libras, né? Essa barreira comunicacional possivelmente seria quebrada. E, por vezes, essas crianças, no caso dele, né, da surdez, são confundidas até como se tivessem uma deficiência intelectual. Então, sim, olha que nível chegamos, né, de avaliar uma barreira comunicacional como uma questão cognitiva e que não permite o desenvolvimento. Na escola, o que a gente consegue ver é que as crianças elas têm um olhar muito atento. Às vezes, você vai perguntar para o professor, e o professor ele não traz tantos indícios quanto a criança que senta ao lado, a criança que dá o apoio, a criança que convive, né? Então, é importante que a gente elimine essas barreiras atitudinais, né? Essas barreiras sociais, para que a gente consiga realmente enxergar essas potencialidades deles, né? Depende muito, quando chega uma criança ou uma pessoa com deficiência, se tem um líder, depende muito da atitude desse líder, o olhar das outras pessoas. Eu vejo se o professor ele trata de uma maneira mais firme, os amiguinhos também dão limite, os amiguinhos também exigem. Se o professor pega no colo, os amiguinhos também vão ajudar, não deixa fazer nada. Reproduzem, né? Isso. Reproduzem o que o professor faz. Não é assim? Isso que a Márcia está dizendo é importantíssimo. Sim. Porque depende de um líder, então, para que a chegada dessa pessoa com deficiência no local de trabalho tenha um comportamento adequado de toda a equipe, né, Márcia? Porque a primeira reação da pessoa que ela não tem convívio com o deficiente é a compaixão. Ele não é capaz. Ai, deixa ele fazer. Só que, gente, eles são muito espertos. Deixa ele fazer, depois você não pega mais.
Ah, deixa ele dar uma saidinha. Ah, ele sai, fica 5 minutos, depois ele vai ficar 10, depois ele vai ficar 15, entendeu? Então, eles aprendem a tirar vantagem dessa compaixão. São espertinhos, né? E olha, Todo falando... ser humano, né? Exatamente. Não é o caso Exatamente. das pessoas com deficiência. Então, né? quando essa pessoa chega num local, essa forma, a gente vai treinar a equipe, né? Nós conversamos com os professores. Como você deve agir? Porque eles gostam de dar uma manipuladinha, né? Porque já estão acostumados a ser coitadinho, alguns, né? E aí eles vão tirando vantagem. Então, deixa eu pegar teu celular, né? Me manda uma foto sua, eles são assim também. Então, esse treinamento para as pessoas é importante. Por quê? É o diferente. Eu não sei o que fazer. Né? O que a gente sempre fala é o que não pode para um, não pode para nenhum. Não tem essa concessão. Tá né? certo. Exato. Não há para você, não tem a possibilidade de você conceder. Se você negociou, então você vai negociar com todos, porque eles aprendem o que é bom, o que não é tão bom. Né? Então, a gente precisa, sim, estar sempre administrando bem essas regras, essas relações. Né? Eu queria falar uma coisa, né, sobre no caso aí do Guilherme, né, com a criança com essa deficiência auditiva. Eu toda vez eu choro, parece louca a pessoa, com aqueles nenês que estão ouvindo pela primeira vez. É demais, não é? Implante que coclear. põe o implante e a criança começa a ouvir a voz da mãe, ela está chorando, de repente ela ouve a voz da mãe, ela começa a rir. E e aí os pais começam a chorar de ver a criança. Então, assim, é muito lindo isso, não só, né? tem outros vídeos também, um adulto que não enxerga cores, né? Que tem Sim. daltonismo e pela primeira vez consegue ver cores. Existem vários vídeos Esse assim. eu não vi ainda. Então, mesmo Eu vou adulto, pôr. a reação é belíssima. É mesmo. São conquistas, É muito né? legal. Mas olha só, chegou uma mensagem do nosso sócio, Toninho Carminhoto. Ele diz Esse assim... é fiel, hein? Ele é fiel, Esse ele é é amigo. A Bíblia diz, né? Quem tem um amigo tem o tesouro. É isso aí. E ele é o nosso tesouro. O Toninho diz assim: boa noite, queridos amigos do Família Projeto de Deus. Sou grato a Deus, à minha família e aos amigos que souberam cuidar de mim devido às minhas deficiências. Noto que quando a família muito protege o filho, a filha com deficiência, acaba atrapalhando o emocional da criança. É bem isso. Abraço saudoso. Ou seja, o Toninho está dizendo o que a Márcia acabou de falar, né? E o que a Daiane disse também, tem que saber tratar a criança para reforçar o que é forte, o que ela conseguiu dar de passo e não mimar demais e deixar que ele super proteger e que ele se acomode em alguma deficiência, né? Alguma questão. Depois o Carlos Martins. Quer ler, Silvia? Posso ler. Vai. Ele diz assim: boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou Carlos Martins, de Pernambuco. Ouvindo o tema, falo a vocês que tenho uma filha com microcefalia, uma verdadeira princesa, Maria Catiele. Hoje ela tem 24 anos e graças a Deus fizemos tudo o que pudemos. Hoje ela dança, é uma maravilha de pessoa. Deus abençoe a todos. Nossa, Carlos, bacana. Obrigada pelo seu testemunho, viu? E isso dá incentiva, né? Então a gente está vendo. Você desculpa até falar, viu, Carlos? Mas o povo acha que a criança tem microcefalia, não tem direito à vida. Né? A gente está criando um conceito no Brasil, infelizmente, de que a criança não é perfeita, então a gente tira a criança. E graças a Deus vocês estão com essa criança com 24 anos, então de repente você pode até ser que você tenha tido diagnóstico, essa criança não vai sobreviver. E de repente essa criança está dançando, tá, né? Então, muito bacana, viu? E já não é criança mais, está com 24 anos, né? Exatamente. É um mulherão. É um mulherão, verdade. E olha que lindo, a Renata Bassani está repetindo, está enfatizando o que a Márcia disse. Boa noite. Muito importante o tema e principalmente o destaque para que a família também precisa ser empoderada. Você disse isso bem, né, Márcia? Mostrando como a família precisa se sentir empoderada e a criança também. Vamos Francis. participar do sorteio Vamos, aqui, né? Que já estão nos chamando, insistindo. Então, você que escreveu para nós, agora já não tem mais jeito, viu? Vai sair o sorteio. Fique, então, para a próxima. Lembrando sempre que você pode
entrar em contato conosco e deixar a sua mensagem e também se tornar sócio. E assim participar dos próximos sorteios. Agradecemos a Carmen Longo, que nos enviou o presente de hoje, que é essa belíssima almofada da Sagrada Família. E vamos ver aqui, o sorteado de hoje é Belone Lago Mazoneto, de Nova Maringá, Mato Grosso. Isso. Ela se tornou sócia, ou ele se tornou sócio, perdão, ele se tornou sócio, o Belone Lago Mazoneto, de Nova Maringá. Parabéns, você vai receber essa belíssima almofada da Sagrada Família, que foi doada para a gente aqui, para o nosso sorteio, pela Carmen Longo. Eu só quero saber por que eu e a Renata não temos direito ao sorteio dessa almofada linda. Eu falei que eu já vou colocar meu nome aqui qualquer hora, viu? E a gente já é sócia e nós vamos começar a pôr o nome lá. Mas legal, né, gente? Bom, que bom que ele participou aqui conosco. Hoje a gente teve um probleminha no Facebook, eu não sei se o pessoal conseguiu assistir, mas estamos aqui, nós estamos terminando o nosso programa, infelizmente, porque na verdade a gente queria continuar conversando, porque tem muito assunto para falar com vocês. Então eu queria agradecer muito, viu, Márcia? Muito obrigada, viu? Um agradecimento a vocês também pela oportunidade de estar defendendo a causa que a gente acredita. Ótimo. Bom. E volte sempre, viu? Muito, muito gostoso o nosso papo aqui. Pode convidar que a gente vai estar presente, sim. Daiane, Bom? muito obrigada. Deus abençoe seu trabalho, né? Você como profissional, com certeza está fazendo a diferença na vida de muitas crianças e das famílias também, né? Eu que agradeço a oportunidade, né, de conversar com vocês. Setembro é um marco, né, um marco histórico, porque a gente tem o ano inteiro brigando, né, pela luta das pessoas com deficiência, mas setembro aí a gente tem várias datas comemorativas, né, em virtude do tema. Então, que bom que vocês nos deram essa oportunidade, viu? A gente está sempre antenada, a nossa diretora aqui está sempre antenada com as datas, né? Então a gente está comemorando realmente no mês de setembro o mês da pessoa com deficiência. Isso mesmo. Isso. E já que está encerrando o programa, eu queria dizer o seguinte, a Século XXI também está atenta a tudo isso. Já faz mais de 12 anos que a gente tem métodos, tanto para quem tem problema auditivo, quanto para quem tem problema visual, já tem funções para que todo mundo possa assistir a programação. A nossa programação já tem closed caption, né, e audiodescrição. Isso mesmo. Coisa chique legal. aqui, né? É isso mesmo. É para a família toda. Bacana. Gente, então muito obrigada, Francis e Renata. Muito bom a gente estar junto. Obrigada às câmeras. E o programa foi uma delícia, né? Muito obrigada, viu, gente? Obrigada. Obrigada também. Nós que agradecemos.